Olá, sexto ano, espero que todos estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de história. A aula de história hoje ela está bem prática, bem didática, bem objetiva, tá ok? Até porque o próprio conteúdo ele é curto e ele, de certo modo, exige uma sintetização do próprio conhecimento. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade ainda sobre a Grécia Antiga, ok? Sobretudo, vamos trabalhar hoje a Guerra do Peloponeso e a mitologia grega. Aí vocês vão pegar o seu livro didático de vocês, do sexto ano, e vão colocar no capítulo 6, página 44, a página 149. Então, para completar esse conteúdo, eu vou trazer um pouquinho lá no final da aula também algumas características importantes da mitologia grega e qual era a sua função na sociedade, tanto de Atenas como também na cidade de Espartas. Destacando que a gente já trabalhamos aqui essas duas cidades, não é isso, pessoal? Primeiro foi Atenas, que é caracterizado sobretudo pela educação intelectual e filosófica, e Espartas, que é uma educação militar. Também foi trabalhado aqui na aula passada. É importante que vocês percebam essa diferença, que é justamente essa diferença entre essas duas cidades e outras diferenças também, que vai marcar a Guerra de Peloponeso. Ok? Tranquilo? Posso começar? Pegue seu lápis, sua caneta para fazer as anotações. Lembrem, galera, continuem a fazer a atividade. É muito importante a participação de vocês. Que aí no próximo ano, né? Ou ainda esse ano, a gente ainda não se sabe. Quando as aulas retornarem, a gente aí vai sentar com vocês para ver quais foram as atividades que vocês responderam, através de um diálogo para a gente estabelecer algumas regrinhas básicas e alguns acordos, ok? Vamos lá? Muito bem. Aqui abaixo, para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, professor de História, tá? Também sou professor de Artes, mas a aula de hoje aqui é a aula de História. E aqui abaixo, ó, segue meu e-mail para que vocês quiserem enviar qualquer dúvida, enviar atividade, o que vocês quiserem, eu estou disponível, estou à disposição de todos, tá bom? Vamos lá? Primeiro aqui, o que eu trago essa imagem para que vocês entendam, que a Guerra do Peloponeso nada mais é do que um conflito, tá? Tanto de Esparta, da cidade de Espartas, como da cidade de Atenas, como falei na instante, pessoal. Que é justamente esse conflito, essas diferenças que vai gerar toda a Guerra de Peloponeso. Professor, e por que a Guerra do Peloponeso? Pessoal, a Guerra do Peloponeso ela é marcada, né, justamente por uma localização geográfica. Peloponeso nada mais é do que um pedaço geográfico de lá da Grécia Antiga, que é justamente esse daqui, pessoal. Esse pedaço, né? É essa localização, esse espaço aqui, que era conhecido como a Península Peloponesca. Então, a Guerra do Peloponeso é justamente o conflito entre a área peloponesco da Esparta e a área peloponesa da Atenas. Ok, pessoal? Então, vocês percebam que essa área de verde aqui, essa área de verde, era justamente os povos aqui de Esparta e seus aliados. Então, aqui, olha, nós temos aqui a cidade de Esparta, mas os seus aliados, olha, é toda essa área de verde, tá? E aqui era justamente o laranja, né, assim, o bege, melhor dizendo, que é Atenas e os seus aliados. Professor, por que Atenas e os seus aliados? Por que Esparta e os seus aliados? Simples. Normalmente, naquele contexto, como também em outros momentos da história, quando uma guerra ocorria, não ocorria somente apenas um país contra o outro, e sim devido a relações econômicas que aqueles países envolvidos tinham com outros. Exemplo, devido a Esparta ter relações comerciais e relações econômicas com outros países, com outras áreas, isso estimulava para a formação de uma união, de uma aliança. Então, é Esparta e seus aliados, Atenas e os seus aliados. Professor, e onde é que se concentrou toda essa discussão, toda essa tensão e essa série de conflito? No mar Egeu, ok? Aqui, pessoal, é outra cidade, tá? Da Grécia Antiga. Professor, e essa parte de roxo? Simples e fácil. São os territórios neutros. O que são territórios neutros nesse espaço aqui? Justamente aqueles que não eram nem Atenas e nem eram nem
Esparta. E por que eles permaneciam neutros? Porque eles tinham relações comerciais e econômicas e políticas com ambos os lados. Então, se eles se posicionaram do lado de Espartas, eles poderiam perder a relação econômica de Atenas. Se eles se relacionassem com Atenas, eles poderiam perder a relação econômica de Espartas. Então, por uma questão de estratégia, de economia, de política e também, de certo modo, da questão cultural, né, das relações linguísticas ali, eles se manteram neutros. Então, essa parte verde aqui era Espartas e seus aliados, a parte mais bege aqui é Atenas e seus aliados, e a parte roxa do mapa que vocês estão observando aí são os países, né? Na verdade, perdão, são as cidades que permaneceram neutras durante a Guerra do Peloponeso, que não é de uma noite para o dia essa guerra, vai durar um bom tempo, tá bom, galera? Vamos lá? Perdão, aqui. Primeiro, definição. A Guerra do Peloponeso foi um conflito armado entre Atenas e Espartas de 1431 a 1404 antes de Cristo. Sua história foi detalhadamente registrada por Tucídides na obra da História da Guerra do Peloponeso e por Xenofontes na obra de Helenicas. Pessoal, vamos observar esse trecho aqui que é muito importante para que vocês compreendam toda a questão da guerra. Primeiro, essa guerra vai durar 431 a 404. Professor, e por que aqui está na ordem decrescente? Porque é antes de Cristo. Tudo que é antes de Cristo, né? Os fatos se ocorrem, aqui nesse caso, é registrado na ordem decrescente. Ou seja, de cima, né, 431 a 404. Para baixo. Sua história foi aqui justamente algumas fontes que registraram essa guerra, tanto em obras históricas, né, como a História da Guerra, como também em outras fontes, como as Xenofontes. Ok, pessoal? E é uma outra obra. Então, a gente já sabe que quando se fala da Guerra do Peloponeso, foram uma série de conflitos, vários conflitos que ocorreram entre os povos de Atenas e Espartas. Mas que, de fato, o que foi a guerra, o que estimulou essa guerra, foi somente a diferença? Também. Mas tiveram outros motivos que eu vou deixar claro aqui para vocês. A Guerra do Peloponeso. As cidades descontentes com a hegemonia ateniense se uniram, forçando a Liga do Peloponeso, liderada por Esparta. Veja. Devido à Grécia, né, ter uma certa rivalidade com os povos persas, fez com que os povos de Atenas gerassem, pessoal, uma liga. Essa liga ficou conhecida como Confederação de Delos. Isso daí, pessoal, está na página 144 do livro didático de vocês. Ok? Então, do modo de rivalidade entre Grécia e os persas, que eram outros povos que a gente vai estudar depois, vai gerar, a Grécia vai gerar uma confederação que vai chamar de Delos. Mas só que essa confederação de Delos, quem vai ter como cabeça central, como mentor central, vai ser a cidade de Atenas. Então, Atenas, de certo modo, é que vai comandar as outras cidades por meio dessa confederação. Mas o que foi que ocorreu? Espartas não gostou. Os espartas não concordavam ser submissos e, de certo modo, receber ordem de Atenas. Então, os espartas, eles se rompem e cria a Liga do Peloponeso. Então, de um lado, nós tínhamos a Confederação de Delos, que era liderada por cidades-estados, que tinha como cabeça, como representante, Atenas, e do outro lado, nós tínhamos que ali a Liga de Peloponeso, que é justamente, tinha como liderança os espartas. Então, ao invés da Grécia agora parar e gerar um conflito, né, contra os persas, a Grécia estava lidando com um conflito dentro do seu próprio território, que foi gerado por essa rivalidade entre Grécia e Esparta, né, pela questão da submissão. Então, vai gerar um conflito dentro do seu próprio território, ok? Então, olha, entre 431 e 421 a.C., uma grande ofensiva espartana obrigou a população ateniense a refugiar-se além dos muros da cidade. Derrotada, Atenas passou a concentrar seus esforços no mar. Primeiro,
Atenas, quer queira que não, estava num processo de expansão, um processo de crescimento. Então, ela estava a cada dia expandindo seu território para outros territórios, estavam invadindo. Isso deu uma revolta, isso intensificou mais ainda o próprio conflito. Então, há 405 anos antes de Cristo, Atenas foi finalmente derrotada na batalha de Egos-Potamos e assassinou o paz com Esparta, assinou a paz com Esparta, sendo obrigada a dissolver as confederações de Delos. Então, aqui já é uma consequência. Mas vejamos lá como essa confederação de Delos, citada no livro didático de vocês, pessoal, surgiram. A confederação de Delos, com a justificativa de prevenir contra novos ataques, Atenas organizou uma aliança entre as cidades-estado. Ataque de quem? Dos persas. Mas nesse processo, como eu expliquei para vocês, os espartas irão romper com Atenas e vai gerar ali um outro grupo militar, que é chamado, pessoal, do o quê? Liga do Peloponeso. Então, cada cidade membro era obrigada a contribuir com homens, navios, alimentos, dinheiro, sendo que esse tesouro era todo administrativo por Atenas. Era todo administrado por Atenas. Isso vai gerar o quê? Olha, uma rivalidade entre, de um lado, nós tínhamos Espartas e do outro nós tínhamos quem? Atenas. Espartas versus Atenas. Mas por que Espartas versus Atenas? Era somente essa diferença? O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. O fato de que, por que Espartas, no final do conflito, ganhou? Né? Ganhou. Era porque eles tinham mais aliados? Não. Se a gente for observar aqui, pessoal, voltando, tá? Volta aqui um pouquinho, peço perdão. Se a gente for analisar aqui, Esparta, ela tem menor território, concorda? Concorda? Muito bem. Atenas tem mais, né, pessoal? É o território pequeno, mas tem mais aliados. Então, professor, o que fez com que Esparta, de certo modo, ganhasse essa guerra? A educação militar. Atenas, a sua educação era filosófica e intelectual. As crianças eram educadas para isso. No caso de Esparta, não. As crianças, desde cedo, desde os 7 anos de idade, já iam fazer exercícios físicos e técnicos dentro do próprio exército. Então, automaticamente, teoricamente falando, os espartas, eles tinham mais poder bélico de arma do que Atenas. Atenas se utilizavam mais de estratégias. Já Espartas já utilizavam, de certo modo, a própria violência, o próprio ataque, porque eles eram treinados desde a infância justamente para um conflito como esse. Então, foi isso, pessoal, que levou Atenas a assinar o tratado de derrota e Esparta, de certo modo, saiu ali como vencedora. Então, mas quais foram as suas consequências, pessoal? A quebra do tratado por Atenas e a nova vitória espartana, a hegemonia espartana e tebana. Anteriormente, essa hegemonia era ateniense. Atenas era a bam, vamos melhor dizendo. Era ali quem comandava, quem administrava todas as questões. Depois dessa derrota, Espartas passou a ocupar o lugar de Atenas, ok? Mas não era somente os Espartas, não, os Tebas. Os Tebas eram uma outra cidade-estado, aliado a quem? Aos Espartas. Somente os Espartas saíram vitoriosos e os tebanos? Não, pessoal. Ambos perderam também. O desgaste provocado pela guerra ocasionou ruína econômica, enfraquecimento de governos e desintegração de exércitos, já que, de certo modo, ambas as cidades, devido ao forte conflito, tiveram perdas catastróficas, como também na perda de homens, na perda de civis, na morte de homens, na morte de civis, nas destruições de cidades. Então, tudo isso ocasionou em uma perda e em consequências negativas, tanto para a cidade de Esparta e seus aliados, como para a cidade de Atenas e seus aliados. Aí vejamos. Suicídio profundo da Grécia das cidades. Por que suicídio profundo? Porque toda a Grécia ela estava em grupos. De um lado, Atenas, né? Atenas que participava aqui da Confederação de Delos, e do outro, a Liga do Peloponeso. Qual é a Liga? Espartas. Então, isso acabou, por mais que era um conflito entre duas cidades, mas acabou gerando
um conflito macro, um conflito grande que envolveu também outras cidades e estados. E automaticamente as consequências também vieram para eles. E isso proporcionou o quê, professor? Já como a Grécia ela estava basicamente enfraquecida, porque se envolveu em um conflito interno, isso possibilitou para que outros territórios, para que os persas, para que os macedônicos invadissem a Grécia. Professor, e eles não podiam reagir? Não, porque eles estavam fracos militarmente. Eles tinham acabado de sair de uma guerra e eles, do nada, basicamente, se depararam com a invasão macedônica. Por exemplo, é a mesma coisa de duas pessoas estão brigando na rua, termina aquela luta ali e vai para outro. Aí cansa, né? Já está desgastado fisicamente, pessoal. Mas nada de violência física, viu, pessoal? Paz e amor, paz e amor. Ok? Entenderam mais um pouquinho? Aí o que é que ocorre? Eu trago aqui para vocês agora, pessoal, um pouquinho da mitologia grega. Como é que a mitologia grega vai revolucionar, vai estar presente dentro desse contexto? Então, a mitologia grega, pessoal, os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagem para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica do seu povo. Para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa, que eram transmitidas principalmente através da literatura oral pelos homens que eram chamados aedos e rapsodos. Percebam, a mitologia grega vai entrar em decadência, vai decair depois da guerra, já como as cidades-estados elas estavam destruídas arquitetonicamente, ou as próprias pessoas não podiam passar esse determinado saber para outros povos. Então, os gregos trouxeram ou enxergavam a vida em quase tudo que os cercavam e buscavam explicação para tudo. A imaginação fértil desse povo criou personagens e figuras mitológicas diversas. Então, a mitologia grega é um fator muito importante quando se estuda a Grécia Antiga. Por quê? Porque é através da mitologia grega que você vai conseguir compreender alguns aspectos. Por exemplo, você vai entender de como ele se organizava, de como eles davam nome às coisas, de como eles davam nome a seres da natureza, e como isso foi reproduzido por muito tempo. Existiam, por exemplo, os Zeus, cuidava dos deuses, viu? Zeus cuidava dos céus, ele era o rei de todos os deuses, né? É o ser supremo, o ser maior. Hades foi o responsável de cuidar do mundo inferior, onde todos os mortos eram levados. Poseidon ficou com o reinado dos mares e tudo que nele se continham. Então, cada elemento da natureza, um deus. E isso foi reproduzido. Era uma forma de preservar a história da Grécia, mas também era uma forma de contar o que estava se dando naquele contexto, naquele espaço ali. Ok? Mas existia somente os deuses? Não, existia também os semideuses. Quem eram os semideuses, professor? Eram justamente os reis, os imperadores. Eles eram mortais. Os deuses eram imortais. E os semideuses, eles eram seres mortais. Poderiam morrer, né? Isso. Então, semideuses, seres mortais, filhos de deuses com seres humanos, né? Exemplo, Hércules e Aquiles. Eram pessoas constituídas de carne, osso e tudo mais, né? Que surgiam ali através de uma relação entre um deus e um ser humano. Mas ali era semideus. Pessoal, isso daqui é uma mitologia. O que é mitologia? Uma crença que pertence a um determinado povo. É isso. É a imaginação, é a fertilidade da imaginação, mas que, de certo modo, transmite um saber e uma prática comum daquele período, né, dos povos da Grécia aqui. Ok, pessoal? E aqui a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. Mas antes de vocês responderem a atividade, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. O tempo é o melhor professor. Mesmo se você não fizer boas perguntas, ele dará as melhores respostas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tá? Não esqueçam de fazer a atividade que está logo aqui abaixo. E até a próxima aula, galera. Fiquem em paz, fiquem bem, tá ok? E espero vocês.